eu comecei a achar que eu era o cara. E eu comecei a falar, demônio, se apareceu, meto o pé no traseiro. Não entendeu que era Deus, que era Jesus. Que era Deus que estava fazendo. E eu comecei a... Mas isso pode acontecer muito, né? Porque é um poder, né? Não, era impressionante. Eu entrava num lugar, manifestava. Mas conseguia expulsar? Não, expulsava na hora. Expulsava na hora. Um dia, eu estava em casa, me preparando para dormir. Eu comecei a ter pensamentos horríveis. Horríveis. Xingando a Deus. O quê? Eu pensava em Deus, ia fazer uma oração, via um monte de palavrões na minha cabeça. Uma coisa assim que eu não conseguia me livrar. E vinha, eu sentia cheiro de enxofre no meu quarto. Eu fechava os olhos, eu via os demônios voando. Nossa. Era um ataque, né? Era um ataque. Só que eles falavam assim, ó, você blasfemou contra o Espírito, não tem mais chance. Mas dia... você chegou a blasfemar ou não? Era tudo pensamento. Mas eu pensava coisas horrorosas. E aí você se sentia culpado? Sentia culpado. Eu falei, não, pequei contra o Espírito, Entendi. não tem perdão. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu fiquei uma semana sem dormir. E eu ia trabalhar... E esse era o intuito mesmo, né? Era o intuito. Chegou um dia, Vilela, que a voz veio para mim e disse assim, se joga, eu morava no 10º andar, se joga porque eu não vou te deixar, você vai ter alívio. Eu subi na janela, eu morava no 10º andar, segurei assim e estava pronto para pular. Na hora, eu falei, Senhor, eu sei que eu nem mereço mais o céu, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor quer me matar, o Senhor pode fazer. Eu não vou fazer isso. E eu pulei para trás. E naquele dia eu fui deitar, sabe, com aquele sentimento de que realmente não tinha perdão para mim. E eu chorei muito, chorei muito. No dia seguinte, o meu irmão, que morava em Belo Horizonte, ele era engenheiro da Mendes Júnior, ele me ligou, ele falou, olha, essa madrugada Deus fez eu orar por você. E ele falou, olha, Deus me falou que ele tem um lindo plano para a tua vida. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o poder não está em você. O poder está em Deus. Se você for enfrentar os demônios na força do teu braço, você vai ser derrotado. Quando ele foi falando aquilo, eu fui chorando, fui lavando a minha alma. Vilela, nunca mais eu tive aqueles pensamentos. Mas foi uma semana inteira. Então eram pensamentos de fora. Mas isso que eu não entendo. Você já era um cara convertido, certo? Convertido. Era um novo convertido. Tinha uns 19 anos de idade. Como isso entra na tua cabeça? Você acha que é por causa do teu ego que te inflou, acabou abrindo brechas para isso entrar? Total. Foi isso? Total. Satanás e os demônios, eles não têm poder para entrar na sua vida a menos que você abra uma brecha. Sempre ele te tenta para que você abra a brecha. Quando você abre a brecha, ele entra. É tipo de uma armadura que eu tenho. Você está protegido. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você está blindado. Brecha, aí eu começo a tirar umas partes da armadura. Exato. Você abre aquela área. Então ele te tenta numa área. O que foi a tentação para mim? Foi uma tentação para eu me sentir maravilhoso. Olha como eu sou poderoso, olha como eu sou o cara. E essa, se você pensar, foi uma das 3 tentações de Cristo. A primeira, que ele falou, transforma a pedra em pão, foi a tentação da carne. Né? Satanás tenta na carne, tenta com comida, tenta com sexo, coisas da carne. A segunda, ele levou no lugar alto, no pináculo do templo, e falou, olha, se joga daí. Porque está escrito que se você der a ordem, os anjos vão te sustentar. Essa foi a tentação da alma, da mente. Porque era como o diabo está dizendo, eu não acredito que você é o filho de Deus. Tá. Prova para mim. Ou seja, Jesus estava sendo tentado a mostrar para ele, olha como eu sou bom, eu sou mesmo. Ou até ele mesmo duvidar de alguma coisa espiritual. Duvidar daquilo que ele era, né? Porque no batismo, um pouquinho antes, Deus falou, olha, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Aí ele ouviu. Ele saiu do batismo e foi para o deserto, onde ele foi tentado. Então a segunda foi na alma e a terceira foi no espírito. Satanás mostrou os reinos do mundo e falou, olha, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo, todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. A adoração é uma atividade espiritual. E Jesus diz, somente a Deus adorarás e a ninguém mais darás culto. Então, nesse caso,
era uma questão espiritual, mas a luta estava acontecendo na minha mente para que eu me ensoberbecesse, para eu achasse que eu era um cara. E Deus permitiu aquilo, Vilela, porque eu tinha que ficar humilde. Desde esse dia, toda vez que eu estou expulsando um demônio, eu estou vivendo um momento especial, eu sempre falo: Deus, o Senhor está vendo, né? O Senhor sabe que eu sei que eu não sou nada, que eu sou muito pequenininho, mas eu acredito no teu poder. Então, eu creio que esses pensamentos que vêm de fora, Vilela, eles são espirituais. Entendi. São do mundo espiritual. Só que eles têm um espelhamento no mundo físico e no mundo da psique, que é a mente. Então, ele pode bagunçar a tua química. Acontece muito comigo assim. Eu não tenho motivo para estar triste e de repente eu fico triste como se fosse uma onda que batesse em mim. E eu fico tentando entender por que eu tô triste, sendo que eu não tenho motivo para estar triste. Fica vindo umas ideias, mas também tem aquilo lá. E aí eu começo a falar, peraí. Aí eu começo a elencar mentalmente todas as coisas boas que estão na minha vida e que estão acontecendo. E não faz sentido essas coisas ficarem invadindo a minha cabeça e me colocando para baixo. Mas isso é uma briga constante que eu tenho. De tempos em tempos eu tenho que falar, por que tá... Porque a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja,